A paz do Senhor Jesus, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo de nossa série, O Retorno de Cristo. Então, como nós aprendemos no primeiro vídeo, haverá duas fases a respeito do seu retorno. Vamos ver logo mais, um pouquinho mais dessas duas fases. Primeiramente, vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui diante de Tua presença. Querido Deus, que o Senhor possa nos conceder a oportunidade de aprender mais e mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho mais a respeito do retorno de Cristo. Primeiro vídeo, para quem não viu, vamos deixar o link na descrição e que você possa continuar nos seguindo, continuar nos acompanhando para aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra de Cristo, tá? Então, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Vamos para a Bíblia? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32 em diante. Mateus, capítulo 24, versículo 32 em diante. A palavra do Senhor vem a nos dizer: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, e sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então sabemos que há uma teoria a respeito dessa parábola da figueira, em que vem a falar que essa figueira é Israel. E que quando Israel brotasse, que no caso foi em 1948, que Israel voltou a ser considerado como uma nação, retornou em suas terras, teve seu próprio governo e eles tinham então a Israel como esta figueira. Porém, quando nós vamos nesta mesma passagem, no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Vamos ver o versículo aqui. Versículo 29 em diante. E disse-lhe uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo que perto já está o verão. Então, analisando nesse aspecto, sabendo que a mesma passagem, Lucas dá um detalhe a mais do que Mateus. Então, quando criaram essa teoria, visionando Mateus 24, que a figueira era Israel, mas nós vamos para Lucas e fala de outras árvores. Então, quem seriam essas árvores? Qual país seriam esses? Fica um pouco que complexo e contraditório. A partir do momento que eles olham para o versículo 32, aliás, 34, que não passará esta geração. Então, uma geração, segundo a Bíblia, ela é contada com 70 anos. Então, a contagem que se tinham é que o quê? Que
que passando uma geração seria a volta de Cristo. O que se torna contraditório a partir do momento que o próprio Cristo falou que ele não sabia o dia e a hora, a não ser o Pai. E outra, de 1948, passou-se 70 anos, chegou 2018, estamos no ano de 2020. Então essa teoria que fora criada que Israel era a figueira, já caiu por terra. Então o que Jesus quis dizer nesta parábola? O que vamos de volta para a parábola? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, vamos analisar o que quis dizer Jesus com essa parábola? Entendemos na aula passada que no versículo 3 se situa 3 perguntas dentro do discurso de Jesus. E quais são essas 3 perguntas? Jesus, no versículo 1 e 2 de Mateus 24, ele fala a respeito do templo que não ficaria pedra sobre pedra e que não seria derrubada. Aí os discípulos dizem o quê? Dize-nos quando serão essas coisas. Primeira pergunta: que coisas? Que pedras sobre pedras seriam derrubadas do templo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então há 3 perguntas. Quando seriam essas coisas? Quando o templo seria derrubado? Que sinal haveria da vinda de Jesus? E sinal do fim do mundo? Então, dentro de Mateus 24 se encontra a resposta para essas 3 perguntas. E logo após, Jesus fala o quê? E ouvireis de guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestilências, fome. Então, Jesus dá as características que precediam a sua vinda, o fim do mundo e essas coisas, ou seja, o templo seria derrubado. Daí, quando então ele conta a respeito da parábola, ele diz o quê? Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Qual coisas? Essas coisas que Jesus se refere ali, do versículo 4 até o 9 ali em diante ali, tá? Que se lembra, o versículo 4 até o 9, até o 11. Então, quais essas coisas que diz? Do 4 ao 11 está se referindo aqui. Quais são essas coisas? Então, a figueira foi apenas um exemplo. Então, quando você olha para a figueira e vê ela florescendo, você já sabe que está perto de dar fruto. Então, quando você olha para o mundo, você vê que tem nação contra nação, reino contra reino, pestilência, fome se intensificando, você sabe que está próximo à sua vinda. Então, essa é a interpretação da parábola da figueira. Então, precedir a vinda de Cristo através de Israel como figueira e uma geração de 70 anos é controverso com a Bíblia. Por quê? Porque nós vamos ver mais uma vez, vamos ressaltar que a sua vinda é imperceptível. A segunda é perceptível porque a Bíblia diz que todo olho verá, né? Ele descerá das nuvens para a terra. Então é imperceptível, é perceptível, todo olho vai ver. Mas aqui, ó, é imperceptível e nós vamos aprender isso hoje, de acordo com a continuidade aqui de Mateus capítulo 24, versículo 35 em diante. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do homem.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a primeira coisa que nós devemos observar é o quê? Que quando Noé entrou na arca, não perceberam, até o dia que veio o dilúvio. Então vamos ver como foi nos dias de Noé. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. Vamos lá. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas os dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra todas as substâncias que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Então o que acontece? O que Deus falou? Porque passado ainda 7 dias farei chover. Então, vamos voltar em Mateus 24. Mateus 24 falou que o quê? Que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Vamos lá. Noé entrou na arca e a porta o quê? A porta estava aberta. E durante 7 dias Noé permaneceu. Por quê? O dilúvio veio somente depois de 7 dias. Mas no versículo 39 de Mateus 24, olha o detalhe que dá. E não perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, não perceberam que Noé entrou na arca até que veio o dilúvio. Que o dilúvio veio depois de 7 dias e Noé está dentro da arca. Então, o que simboliza isso aqui? Noé simboliza a igreja. A igreja entrou na arca, a igreja foi raptada, tá? E o que aconteceu? Não perceberam. Não perceberam. Porque mesmo se tratando da vinda, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, você percebe que a palavra diz aqui no versículo 42, vigiais, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Porque tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ninguém vai esperar. Por quê? Porque a primeira fase é imperceptível. Ela vai ser só perceptível para a igreja. O que eu quero dizer com isso? É que nem todos da igreja vão subir. Somente a igreja dos vencedores. Somente aqueles que obedeceram, que tiveram obras. Porém, existirão alguns que são igreja. Porém, serão disciplinados. Por quê? Porque não tiveram obras. Aliás, as suas obras foram más. Então eles serão disciplinados. 7 dias Noé ficou na arca antes do dilúvio. O que simboliza o dilúvio? O fim, que é a segunda fase. A segunda fase, tá? Então, durante 7 dias Noé ficou na arca até que viesse o dilúvio, que simboliza os 7 anos da grande tribulação.
Passou-se os 7 dias, a Bíblia diz que Deus fechou a porta pelo lado de fora e ninguém mais entrou. E veio o dilúvio, veio a destruição, veio o fim. Então, o que nós podemos entender dessa imperceptível e da perceptível? Que no período em que Noé entra na arca, simboliza a igreja sendo raptada. Os vencedores, aqueles que tiveram boas obras, que andaram conforme a vontade de Deus. Que foi e não perceberam que Noé entrou na arca, não perceberam que a igreja foram raptada. Então, durante 7 dias a igreja ficou ali. E ninguém percebeu, foram perceber quando veio o dilúvio. Que simboliza o fim, a segunda vida. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo vídeo. Continue conosco para obter melhor compreensão, tá? E não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Audio Jungle.